Vamos para a aula de distribuição normal. Então, essa distribuição é uma clássica distribuição de curva em forma de sino e é determinada por dois parâmetros, que é a média e o desvio padrão. A função que determina essa curva está representada aqui e, como a gente observou aqui, vai depender da média, que é o símbolo μ, que está aqui, depende da média, e também do desvio da amostra, desvio padrão. Então, com esses dois parâmetros, a gente consegue traçar essa curva. Se a gente colocar aqui em um eixo, né, aqui seria o valor do f de x, esse valor, e aqui embaixo seria o valor da variável propriamente dita, né, valor x. Então, no caso aqui, iria assumir esse comportamento assim, comportamento de um sino, né? Essa curva que a gente já viu em outras aulas. Então, o formato da curva normal pode ser obtido usando a equação anterior, que é essa equação, adotando-se quaisquer valores para média e desvio. Então, quando eu falo aqui quaisquer valores para média e desvio, o que é que tem que se entender? O seguinte, digamos que eu tenho um conjunto de dados x e um conjunto de dados y. Vamos entender, vamos dizer, né, que x tem comportamento perfeitamente normal e y também. Então, esses dois conjuntos têm esses comportamentos perfeitamente normais. Então, a média de x e a média de y, e o desvio de x e o desvio de y, não importa se eles são diferentes. Né? Não importa se eles são diferentes. Quando eu utilizar esse par média-desvio dentro dessa fórmula, e quando eu usar esse par média-desvio dentro dessa fórmula, não importa se eles são diferentes, eles vão dar comportamento como uma curva normal, porque o x é normal, o conjunto x é normal e o conjunto de dados y é normal. Então, não importa qual é a média, qual é o desvio. Né? Por exemplo, para dois conjuntos diferentes, não necessariamente as médias serão iguais, não necessariamente os desvios serão iguais, mas se esses conjuntos têm comportamento normal, quando eu utilizar as médias e os desvios deles dentro dessa fórmula, então vai ter que surgir um gráfico com um comportamento normal, que é aquele comportamento formato de sino, né? Mais ou menos assim. Comportamento desse jeito. No caso, essa figura que eu trago aqui é a curva normal padrão, que ela é obtida com a média zero e o desvio padrão igual a 1. Esse termo normal padrão é exatamente quando quer se referir, né, que a distribuição ela foi feita com esses parâmetros. Como eu falei, a gente pode usar qualquer parâmetro de média e desvio para construir essa curva. Mas quando a gente usa 0 e 1, respectivamente para a média e para o desvio, então a gente chama de normal padrão, curva normal padrão. Aqui embaixo, a média é zero, esse zero representa o valor da média, aqui é o valor da média, e cada valor que vai aparecendo aqui, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3 e assim vai, são os desvios. Né? Então quer dizer que aqui eu tenho uma média de zero e aqui eu tenho um desvio padrão. Aqui eu tenho dois desvios padrões, aqui eu tenho 3. Então é assim. E assim também, como é simétrico, então fica para o outro lado o mesmo comportamento. E assim vai. Aqui a gente tem alguns aspectos a observar sobre essa distribuição, sobre essa curva. Trata-se de uma curva assintótica de ambos os lados. O que significa essa palavra assintótica? Assintótica é que esse gráfico, nessa curva, ela tenta,
tocar aqui, mas nunca vai conseguir, né? Até o infinito ela vai ficar tentando tocar no eixo X, que é esse eixo aqui de baixo, né? Mas ela nunca vai tocar no eixo X. Ela vai ficar indo até o infinito, chegando bem próximo, mas ela nunca vai tocar. Então é isso que ele quer dizer com esse termo assintótico. Ou seja, nunca esse gráfico aqui vai chegar a tocar o eixo X. Ele nunca vai ser zero, o valor do f de x. É uma curva unimodal, onde coincidem os valores de média, moda e mediana. Aqui a gente vai ter aqui a média, a moda e a mediana, todas iguais. Né? E, claro, vai ser só uma moda. Fala também, há uma concentração maior de dados em intervalos de classe mais próximos à média, que naqueles de igual tamanho mais distantes dela. É verdade, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, se eu pegar o mesmo tamanho, vamos falar aqui que a gente vai usar de menos 1 a 1. Né? Então, menos 1 a 1 a gente tem qual tamanho aqui? A gente tem 2 desvios padrões, né? 2 desvios padrões. Então, a gente tem aqui uma área, uma determinada área. Se eu pegar esse mesmo tamanho aqui, de 2 desvios padrões, por exemplo, em outro local, vou pegar esse local aqui. Ó, aqui a gente também tem o mesmo tamanho, são 2 desvios padrões. 2 desvios. Mas a área aqui já é bem menor, né? Então é isso que ele fala. Na região central, para a mesma distância, a gente consegue ter uma área maior do que numa região que não é central. É isso que ele está falando. Na região central há uma concentração maior de dados. Então ela é simétrica em torno do seu valor médio, né? Aqui também. Ela é simétrica aqui desse lado, se a gente olhar de um lado para o outro, a gente vai perceber, né, que tanto para esse lado como para esse lado é o mesmo comportamento, né? Há uma simetria. E aí ele também traz essa informação aqui, que 68% da área, né, essa área que ele fala, é essa área aqui que está debaixo dessa curva. Né? Aqui tem uma área que está embaixo dessa curva normal. Então, 68% dessa área se situa entre esse intervalo. Então, 68% está nesse intervalo aqui. Esse intervalo que ele fala é exatamente a minha média, mais ou menos 1. Ou seja, se eu pegar esse intervalo aqui e conseguir pegar essa área, então vai ser 68% da área total. É isso que ele está falando. Ele diz também que 95% da área está nesse intervalo. A média mais ou menos 2. Então, se eu pegar esse intervalo aqui, média mais ou menos 2, então representa 95% do total. É isso que ele está dizendo. Então, esse comportamento, essas porcentagens são fixos, né? Não importa qual a variável, se ela tem um comportamento normal, então tem que ser assim, 99,7%, né? 99,7% se situa aqui, ó, de média mais ou menos 3. Então, toda essa área aqui que está embaixo, né? Toda essa área aqui representa 99,7%. Então, são valores fixos que toda curva normal tem que obedecer. Né? Então, vamos falar agora sobre padronização de variáveis. O que significa isso? Então, a padronização de variável é muito importante para o nosso estudo por causa da curva normal padrão. Como eu falei, aqui atrás é a curva que tem média 0 e desvio 1. Então, o que acontece é que a gente faz essa padronização e utiliza a curva normal padrão como referência. Vamos entender como é que isso acontece na prática. Para eu conseguir fazer essa transformação, eu uso essa fórmula. O z é a minha variável padronizada, x é a minha variável em escala normal, isso aqui é a média
esse aqui é o desvio. Então, eu pego todo o meu conjunto de dados, se eu tenho 100 dados, então eu vou fazer isso aqui 100 vezes. Né? Para cada um eu vou usar o valor dela menos a média sobre o desvio. E aí eu vou encontrar um novo valor, que é o valor padronizado. Esse valor padronizado é o valor que fica aqui embaixo. Esse valor desse eixo, o eixo X. Então, esse valor aqui é onde encontra-se a variável padronizada Z. Né? A partir dessa variável padronizada, a gente pode entrar dentro de tabelas, né, que vão nos informar a probabilidade. O que é essa probabilidade? De maneira prática, a probabilidade é a chance de algo acontecer. Né? Graficamente, a probabilidade aqui ela é representada pela área. Para calcular a área de alguma figura, assim, na matemática a gente usa, né, a integral, a gente usa a integração. Só que, claro, não é o foco do nosso estudo aqui fazer esse tipo de estudo. Então, é muito melhor utilizar tabelas que já estão disponíveis. E, no caso aqui, a gente vai usar sempre baseando-se na padronização, ou seja, sempre esse Z. Sempre a gente padroniza primeiro a nossa amostra e depois entra aqui dentro da tabela. Então, por isso é importante saber e fazer a padronização, porque a tabela que a gente vai usar requer que a variável esteja padronizada. Então, aqui do lado a gente vai ter a probabilidade, que nada mais é do que essa área aqui. Né? Para deixar bem fácil de entender, vamos mostrar o seguinte. Esse valor aqui é um valor igual a 0,5. 0,5. 0,5 não, desculpa. Esse valor aqui é um valor que ele dá igual a zero, né? Que é a média. A área dele é que é 0,5. A gente sabe que essa área aqui, ó, ela é metade. A gente sabe que é simétrico. Então, quanto vai ser essa área? 0,5. Né? A área total é 1, que é 100%. E 0,5 representa 50% da área. Então, vamos ver aqui na tabela o valor igual a zero. Está mais lá para baixo. Essa tabela eu fiz no Excel, já coloquei aqui para ficar mais fácil de olhar. E aqui está aqui, ó, 0,5. Então você vai vir aqui sempre olhar para o lado e ver qual é a área. O que significa isso aqui? Isso aqui significa a diferença. No caso vai ser 0,5, por quê? Porque 0,5, né, menos o 1 vai ser 0,5. Então esse aqui é sempre a diferença. Ou seja, quando eu tenho isso aqui, esse gráfico aqui, de um lado eu tenho 50% e de outro também 50%. Se de um lado, digamos que eu pegue aqui, digamos que eu tenho aqui 30%, então esse aqui vai ter 70%, porque a soma deles vai ser sempre igual a 1. Então eu coloquei sempre aqui essa diferença. Então aqui eu tenho de um lado e aqui eu tenho o restante. Esse aqui é sempre da esquerda para a direita e esse aqui também, da esquerda para a direita. Ou seja, quando eu pegar aqui, vamos dizer que eu pego esse valor aqui, esse primeiro valor, né, esquerda para a direita aqui, é o primeiro valor da tabela, ou seja, esse valor aqui. Vou fazer só aqui para ficar melhor de entender. Digamos que eu achei essa área e depois eu tenho o complemento dela. Vou colocar de outra cor. O complemento dela está aqui. Então, sempre a primeira área vai ser aqui e a segunda área vai ser nessa tabela da direita. Então, o que vocês podem usar, também tem tabela já em livros, né? Eu preferi usar assim, é que eu coloquei uma correspondência de até 2 casas decimais. Geralmente isso já serve para o que a gente quer fazer, os exercícios. E a gente vai só fazer aqui um treinamento, um exercício bem simples, só para entender como é que utiliza essa tabela.
Vamos comprovar pela tabela, né, que aproximadamente 68% da área sobre a curva normal situa-se entre os valores de 0, né? Nossa média aqui é 0, mais ou menos 1. Então vamos guardar isso aqui. Então vamos guardar isso aqui e a gente quer comprovar, porque a gente viu lá no começo, lembra? Isso aqui eu copiei e colei daqui, ó. Isso aqui eu copiei e colei daqui. Isso aqui é uma regra. Isso tem que acontecer em toda curva normal. Então vamos comprovar que isso é verdade. Então ele está dizendo o seguinte, que entre 1 e menos 1 eu tenho 68% de área. Tá, como é que eu vou saber isso aqui? Como é que eu posso comprovar isso? Então, até 1 a gente tem essa área, correto? A gente tem essa área da esquerda aqui para a direita, a gente tem essa área. Mas eu não quero tudo isso. Isso eu tenho tabelado. Eu não quero tudo isso, eu só quero a parte central. Na parte de menos 1, eu tenho tabelado também essa parte aqui, ó. Eu tenho tabelado. Então, o que eu tenho que fazer é a diferença. Eu faço essa probabilidade azul menos a probabilidade aqui em vermelho. Daí eu vou ter só essa parte central aqui, que é o que me interessa. Essa parte do meio, que tem que ser 68% aproximadamente. Vamos fazer isso, probabilidade do 1 menos o do menos 1. Então vamos procurar o 1 aqui, vamos guardar o valor. 1, 0,84, 134. 0,84, 134 menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1, 15,86. 0,15866. 0,6826, aproximadamente 68%. É exatamente isso. Então, a gente acabou de comprovar aquela tese, né? Comprovar o que a tese fala. Vamos agora comprovar essa segunda. 95% tem que estar aqui entre menos 2 e 2. É o mesmo raciocínio. De 2 a gente sabe qual é a área, né? Se fosse perguntando só o 2, a probabilidade de algum ponto estar inserido aqui dentro, a gente já sabia. Só que eu quero a probabilidade somente nessa parte central. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que excluir essa parte vermelha do todo. Ou seja, eu tenho que pegar a probabilidade desse aqui menos a probabilidade desse aqui. Né? A probabilidade desse aqui, que eu me refiro, é essa primeira probabilidade, ou seja, a probabilidade de um ponto estar nessa região, que vai de menos infinito até 2, e pega essa probabilidade e dela a gente vai diminuir a probabilidade de acontecer algum ponto entre menos infinito até menos 2. Então vamos pegar 2, 0,97725 menos a probabilidade de algum ponto estar entre o menos infinito e o menos 2. Zero, 2,275. R$ 95,45. Então, novamente deu certo. 95%. 95% está entre esses valores que a gente falou. Quando eu falo menos infinito, só para deixar claro, vocês lembram que eu falei lá em cima que essa curva é assintótica, né? Ou seja, ela tenta tocar e nunca consegue tocar, ela vai até o infinito. Ou seja, essa curva, matematicamente falando, ela nunca toca o eixo x, então ela vai até mais infinito e ela vem de menos infinito também. Então, quando eu falei lá atrás sobre a probabilidade do ponto estar de menos infinito a 2, é isso. Porque essa área, na verdade, ela vem de menos infinito até o 2. Só para deixar claro.
Vamos agora fazer o último aqui. Ele quer dizer, ele disse, né, que 99,7% dos dados situa-se entre isso aqui. Aqui no caso já é o próprio limite, né? Então é o mesmo raciocínio. É a probabilidade de algum ponto estar entre menos infinito e 3, menos a probabilidade de algum ponto estar entre menos infinito e menos 3. 3 aqui vai ser 99869, 0999869, menos 3, 00131, opa, 00135, 0.00, 135. Então, 99,7, né? Se a gente multiplicar por 100 aqui, né, que é para ficar em porcentagem, então dá 99,7, que é exatamente o que ele fala. Então, a gente aqui consegue comprovar, usando a tabela, exatamente essa tese, né, que todo conjunto de dados que tem o comportamento normal, então ele vai ter que obedecer essas porcentagens, né, conforme a distribuição normal, ou seja, nesse limite que vem média mais ou menos 1, vai ter 68, se for média mais ou menos 2, aqui, então vai ser aproximadamente 95, e se for mais ou menos 3, vai ser 99,7 aproximadamente. Então a gente conseguiu comprovar essa regra, né? Que sempre vai acontecer.